Olá a todos, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Andressa e esse é o Tarô com Andressa. Desde já eu te convido para o caso de você ainda não ser inscrito, que você se inscreva e ative o sininho de notificações. Dessa forma você fica por dentro de todas as novidades que aqui forem trazidas. Pessoal, no dia de hoje eu venho trazer uma leitura geral, coletiva, intuitiva e atemporal por opção de escolha. Portanto, sintam-se à vontade para pausar o vídeo se necessário, tomar um tempinho para respirar, se concentrar, prestar atenção na sua respiração, na sua mente, para que vocês possam fazer a escolha mais alinhada com o momento de vida de vocês. Vamos deixar a mensagem em aberto e vamos ver o que o tarô e os oráculos trazem para vocês no dia de hoje, tudo bem? Sinta-se à vontade para utilizar essa mensagem como uma confirmação, para responder alguma questão específica que você tem aí na sua mente no momento que você chega até essa leitura. Pode assistir as 3 opções, pode assistir uma só, pode assistir 2 opções, pode escolher cada uma das opções para responder ou para pedir um aconselhamento a respeito de algo diferente na sua vida. Enfim, sinta-se à vontade para poder fazer da melhor forma que você julgar para o seu momento, tá bom? Pessoal, se nessas 3 opções não estivermos falando com você, não tem problema, solta a mensagem para o universo, uma leitura geral e coletiva, né? Então sinta-se à vontade para poder ter o senso crítico de discernir aquilo que é ou não para você no seu momento. Caso nenhuma das mensagens converse com você, eu te convido a dar uma olhadinha nas mensagens para os signos que temos aqui no canal, tudo bem? Pode ser que por lá você encontre alguma mensagem importante para o seu momento ou que sirva de alguma forma. Bom, pessoal, o vídeo vai ser corrido, tá? Aqui na descrição desse vídeo eu vou colocar a minutagem com cada uma das opções, para o caso de você já querer ir direto para essa opção. Eu vou mostrar aqui para vocês agora as 3 opções, tá bom? Então vamos lá. Opção de número 1. Opção de número 1. Oráculo dos Anjos e Ancestrais. Opção de número 1. Opção de número 2, Guilda de Tarot Royale, opção de número 2. E opção de número 3, Tarô das Bruxas. Opção de número 3, Tarô das Bruxas. Vou mostrar novamente, tá bom? Se você quiser pausar o vídeo, como eu comentei, sinta-se à vontade para poder escolher a opção que você mais se identifica, que você mais sente dentro de você, tá bom? Então, opção de número 1, Oráculo dos Anjos Ancestrais. Opção de número 2, Guilda de Tarot Royale. E opção de número 3, Tarô das Bruxas. Como eu comentei, aqui na descrição desse vídeo tem algumas informações importantes e também vou deixar a minutagem, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos começar então. Vamos dar início para as pessoas que se identificaram com a opção de número 1, Oráculo dos Anjos Ancestrais, e a mensagem inicial para vocês é: verão, aprecie o júbilo e a luz. Verão, aprecie o júbilo e a luz. Simbolismo da abelha, tá? Para algumas pessoas a gente pode estar falando de uma energia relacionada ao trabalho, tá bom? Se você está procurando alguma confirmação a respeito de trabalho, dessa energia que envolva trabalho, seja trabalhar para alguém, seja negócio próprio, ou até mesmo algo em que vocês vêm se empenhando já há algum tempo, tá? Para realizar, desculpa pessoal, para realizar, sinta-se à vontade para tomar essa mensagem como uma confirmação, tudo bem? Pode ser também que no verão
na época do verão, você colha um pouco mais de resultados relacionados a essa situação que vai ser trazida aqui, ou a essa situação que você já está intuindo, tá bom? Aqui me fala muito sobre você colher os frutos daquilo que você já está plantando, daquilo que você já vem plantando. O número 6 também pode ser um número bastante importante na sua energia, tá bom? Procura também a respeito do simbolismo das abelhas. Pode ser que fazendo essa pesquisa você encontre alguma informação importante, tá? Bom, vamos ver aqui o que o tarô tem para falar a respeito dessa energia para vocês, por favor. Tarô e espiritualidade, guias e mentores espirituais de luz que me acompanham, que nos acompanham as pessoas do coletivo que se escolheram, que se identificaram com a opção de número 1, a opção de escolha número 1. Por favor, qual é a mensagem que temos para passar para elas no dia de hoje, que elas chegam até essa leitura? Por favor, 3 cartas, opção de número 1, 3 cartas. Ok, obrigada. 4 de paus. 3 de copas. O sol. Esse sol aqui, ele vem muito casado com essa carta do verão, aprecia o júbilo e a luz, né? É uma energia que vem aqui trazendo uma energia de celebração, tá? Na energia de vocês. Com o 4 de paus e o 3 de copas junto com o sol aqui, é uma energia muito forte de celebração, tá? Pode ser que você tenha conquistado ou esteja conseguindo conquistar algo que você desejava muito e agora é momento de você aproveitar essa energia, tá? É um momento de energia de renovação de alguma forma na vida de vocês, tá? Para algumas pessoas pode estar envolvendo também compromissos em família ou a subida de alguma relação. Aqui festas também, eventos coletivos podem ser lugares importantes para vocês, talvez relacionado a essa questão do trabalho, tá? Pode ser que faça sentido para alguém isso. Fundo do deck, a lua, o hierofante, 2 de espadas, rei de pentáculos, 10 de paus, 7 de pentáculos, 10 de espadas. Pode ser que vocês que se conectaram com a opção de número 1 venham saindo aí de uma energia anterior um pouco difícil, tá? Mas agora vocês entram numa energia de comemoração a respeito de algo, tá bom? Aqui eles só me pedem com esse fundo do deck aqui com o arcano maior da lua, para que vocês prestem atenção às intuições de vocês e para que vocês prestem atenção também, com esse Papa junto, a parte burocrática a respeito dessa situação, seja ela qual for, tá? Então, se for uma situação envolvendo o trabalho, eu vejo que é um período muito favorável na energia de vocês. Vocês vão começar a colher os frutos aí do empenho de vocês, do esforço de vocês, mas é como se vocês precisassem ter um pouco mais de clareza a respeito de coisas que ficam no oculto de alguma forma. Então, prestar atenção com contratos de trabalho, prestar atenção, analisar realmente algo antes de aceitar uma proposta, por exemplo, tá? Evitar se colocar em situações que você já sabe de início que possam te trazer algum tipo de desgaste, tá bom? No geral, eu sinto que é momento de vocês aproveitarem mesmo de uma leveza, tá? Realmente, como se vocês tivessem dado um próximo passo dentro de alguma situação, seja ela qual for. E esse passo foi bastante assertivo, tá?
Foi uma decisão muito acertada que vocês tomaram dentro de algo. Para algumas pessoas que se conectaram, podemos estar falando também sobre comemorações em família, tá? Um período de maior leveza. Talvez alguém aí assinando algum contrato de casamento. Vamos ver o que mais. Opção de número 1, por favor, Tarô, o que mais? O que mais temos para falar para essas pessoas? Opção de número 1. Ok, obrigada. Fundo do deck, Rainha de Paus, 4 de Espadas, a Força, o Mago, 5 de Paus, 9 de Espadas, 10 de Pentáculos. E o que saiu aqui na mesa? 5 de Espadas, As de Copas, a Justiça. Realmente, aqui eles me reforçam talvez a necessidade de vocês deixarem alguns conflitos no passado, tá bom? Para que vocês possam viver essa energia atual com um pouco mais de leveza, tá? Saber escolher as batalhas que vocês vão travar dentro de alguma situação, tá bom? Seja ela qual for na vida de vocês. É como se essa estratégia de vocês fosse permitir com que vocês aproveitassem melhor alguma situação que é justa na energia de vocês, tá? Vocês também precisam ter um pouco mais de clareza para saber equilibrar as coisas. Algumas pessoas podem ter aqui uma proposta emocional. Ou essa situação traz para vocês um renovo emocional dentro de algo, tá? Como se estivesse havendo um renovo emocional dentro de algo aqui. E aqui existe a necessidade de vocês refletirem a respeito do que vocês querem ou não manifestar na vida de vocês, tá? Dentro de uma situação. Então, se vocês se verem conflituosas, desgastantes, aqui o tarô pede para que você escolha as suas batalhas, tá? Para que uma energia de conflitos, talvez com um grupo de pessoas, não abale. Para que vocês não deixem que uma energia de conflito envolvendo um grupo de pessoas não abale essa sua empolgação, tá? Dentro de algo. Ou essa sua energia de fazer valer alguma coisa, tá? Aqui controlar um pouco os impulsos de vocês, tá? Mas eu vejo realmente um período de renovo emocional. Então pode ser que vocês tenham passado aí por alguma situação conflituosa, envolvendo algo ou alguém, ou que vocês vinham aí numa energia um pouco de escassez relacionada a questões profissionais, e agora é como se fossem se abrir novas oportunidades para vocês, tá? Dentro de algo. A justiça aqui reforça a necessidade de equilíbrio dentro de uma situação, tá bom? Saber ponderar o que é justo e o que não é justo. Para algumas pessoas, se estivermos falando de questões de relacionamento, eu vejo aqui um desejo, uma vontade de iniciar algo com alguém, tá? Algo inicialmente bem leve, tá bom?
É uma energia um pouco mais de curtição, de certa forma, tá? Para quem for esse tipo de questão que eu estou comentando agora. Para quem se identifica com essa energia. Não é nada ainda tão concreto, mas eu vejo que existe uma vontade, um desejo de criar algo dentro dessa situação. Algo um pouco mais estruturado, né? Mas para isso é necessário que vocês deem o passo rumo a isso, tá bom? Somente aquilo que é justo se manifesta. E aqui eles pedem para que você deixe de lado uma energia de conflito. Pode ser até mesmo de conflito interno seu, desejando se retirar de alguma situação, tá? E aqui eles reforçam para você, olha, analise as suas batalhas. Saiba analisar aquilo que vai ser frutífero ou não dentro dessa situação, tá? E também reconhecer se você não está um pouco crítico demais a respeito de algo. Você pode estar observando alguém à distância aqui nessa energia também. Ou alguém pode estar observando você à distância, enfim. Saiba adequar aí na sua energia, tá bom? Vejo que está na mão de vocês manifestar aquilo que vocês desejam. Mas algo aqui exige uma certa estrutura, tá? Tomar cuidado com idealismos em excesso, porque é necessário que vocês foquem em estruturar isso, seja lá o que for, tá bom? O que a gente tem o naipe de paus e o naipe de copas, basicamente, né, na mesa. Não tem o elemento terra aqui. Tem espadas, com 5 espadas, mas não tem o elemento terra, o concreto, né? O concreto, de fato, ainda não está se manifestando. Então vejo vocês analisando uma situação para algumas pessoas, alguma situação inicial afetivamente, alguma coisa ficando clara dentro dessa situação e ficando muito claro também a necessidade de existir um equilíbrio dentro disso, tá? Outras pessoas eu vejo aqui assinando contratos judiciais, firmando um compromisso mais sério com alguém. Outras pessoas vejo aproveitando um pouco mais essa energia de leveza dentro de algo. Outras pessoas, negócios envolvendo festas e ocasiões que envolvam grupos. E isso bastante positivo, mas uma necessidade de vocês terem uma certa estratégia dentro disso, tá? Analisar contratos, analisar exatamente como as coisas estão funcionando. Mas a energia é bastante positiva, tá? Tem uma energia bastante positiva aqui. É como se fosse chegar aqui uma época na vida de vocês, envolvendo essa situação, seja ela qual for, que as coisas, além de serem mais leves, vão ser mais felizes, vão ser melhores aproveitadas, tá? Eu vou ler a mensagem do verão aqui para vocês. Verão, página 142. Arcano de número 7, o carro. Tem realmente um avanço aqui dentro de alguma situação, tá? Mas assim, esse avanço, para algumas pessoas, exige que você deixe uma energia de conflito de lado. Para outras pessoas, exige que você tenha um senso mais analítico dentro de uma situação, para que você não se coloque em situações de desgaste ou de perdas no geral. Aqui eles me falam muito também para alguém, cuidado com a necessidade de ficar tentando reafirmar um ponto, sabe? Ficar chutando cachorro morto, vamos dizer assim, sabe? Nem sempre você precisa ganhar uma batalha no argumento, tá? Nem sempre. Tem coisas que é melhor você deixar passar do que ficar falando, tá? Eu sinto uma energia aqui de alguém que, por mais que as coisas estejam legais e tudo mais, fica um pouco crítico demais dentro de algo, sabe? Ou a sua
Ou esse seu mental fica... Deixa... É assim, tá tudo positivo aqui. Mas tem esses 5 de espadas no meio aqui da situação. Todos os arcanos conversando bem entre si e esses 5 de espadas no meio da situação. É como se seu pensamento, seu criticismo dentro de algo fosse algo que roubasse um pouco da leveza das coisas. Não sei bem dizer aqui, viu? Bom, verão, aprecie o júbilo e a luz. Mensagem: erga-se, abra suas asas e brilhe. Traga seus projetos e planos para a luz, o sol. Manifeste-se. O verão sempre foi reconhecido como uma época de alegria, de aventuras e de guardar lembranças. As flores estão em plena floração, os animais estão desfrutando da liberdade dos dias e noites selvagens da estação e as pessoas estão tirando férias, aquecendo-se ao sol e sendo estimuladas energeticamente pela luz e pelo calor. Algumas, não sei se tem alguém também aqui entrando, tirando férias, né, de alguma situação. E aí eu vejo aqui bastante eventos envolvendo outras pessoas, amizades, realmente sair mesmo, né, se colocar mais... Lembrei daquele... Bota a cara no sol, Mona. Realmente uma necessidade de se expor mais para algumas pessoas, tá? De viver momentos mais leves, de alegria. Sair um pouco mais de casa, tá? Mas cuidado com o excesso de criticismo aqui. Tem alguém um pouco crítico aqui, tá? Ou que tá ponderando muito a respeito de uma nova conexão emocional. Enfim. Mensagem detalhada. Esta é a oportunidade perfeita para você colher os frutos do trabalho. A luz veio para banir as trevas. A clareza também está chegando, permitindo que você saiba exatamente onde está e como pode seguir em frente. Anjos e guias ancestrais estão encorajando você a aproveitar este momento e a não se precipitar, pois agora é hora de alegria, prazer e expansão. Há uma grande chance de se ter energia extra, criatividade e inspiração. Observe o que está vindo para você, pois é inspiração diretamente do divino. Quando a carta verão estiver na posição de futuro em uma abertura ou como a última carta em uma leitura, pode indicar que o verão que se aproxima introduzirá energias importantes no que diz respeito à pergunta realizada ou às suas intenções. Tudo bem, pessoal? Eu vou pedir para clarificar aqui. Clarifica para mim aqui. Eita, Ozzy. Ozzy é meu gato, viu, gente? Olha os pelos voando. Ele pulou daqui de cima do armário. Clarifica pra mim aqui os 5 de espadas, por favor, uma carta. O que é esses 5 de espadas aqui nessa situação? Uma carta. 5 de espadas. Ok, obrigada. 5 de espadas. Saiu pra clarificar o 6 de paus. 6 de paus clarificando 5 de espadas. Fundo do deck, 8 de pentáculos. 5 de copas, rainha de pentáculos, a roda da fortuna. Pessoal, para algumas pessoas que se conectaram aqui nessa energia, tem uma necessidade de vocês realmente analisarem, avaliar. Eu vejo, na verdade, vocês analisando, avaliando muito alguma coisa, né? Esse 8 de pentáculos aqui. É assim, os ajustes finais, os detalhes finais. Como se... Mas olha como ele tá olhando muito aqui para os detalhezinhos desse pentáculo. Tá vendo? É como se ele realmente estivesse procurando alguma coisa. Uma energia de estar procurando algo em alguma situação. É isso que eu tinha comentado, sabe? A mesa tá toda positiva. E aí saiu esses 5 de espadas. Que é o naipe de espadas, elemento ar, é o mental. Numa certa criticidade de algo. Esse 6 de paus aqui, clarificando esses 5 de espadas, pode ser que algumas pessoas
Não sei, esse 6 de paus vem pra mim como uma energia de ego também, sabe? Esse 5 de espadas com o 6 de paus vem numa energia de querer ganhar os conflitos, ou querer sair por cima de alguma situação, ou querer sair como vitorioso em toda discussão, em toda argumentação, sabe? Aquela pessoa que fica, e acha que tá ouvindo o outro lado, mas não tá. Tomar um pouco de cuidado com essa energia, é um pouco crítica essa energia, tá? Talvez aqui vocês estejam decepcionados com algo do passado de vocês e vocês estejam um pouco críticos demais dentro de uma situação atual, tá? E aí vocês não estão se permitindo viver a parte feliz dessa situação. Vocês meio que pesaram, estão pesando de alguma forma. Mas aqui eles te falam para que você deixe as coisas mais leves e se permita viver essa situação, se permita fluir, tá? É um momento de alegria, é um momento de renovo na vida de vocês. Então, realmente, tomar cuidado com um pouco desse pensamento. É o lado mental mesmo que tá um pouco crítico dentro de alguma situação, tá? Como se, sei lá, vocês quisessem procurar mesmo procurar alguma coisa, algum defeito, né? Porque vocês ficam nessa energia aqui desses 5 de copas, olhando para tudo que deu errado, olhando para as coisas, e não olha que aqui atrás tem 2 copas em pés aqui, ó. Fica olhando pro que tá caído no chão e não olha pro que tá bem ali do lado. Sabe? Tem uma energia muito assim para alguém aqui. E eu vejo que se vocês conseguirem se retirar desse tipo de energia, se vocês deixarem de lado essa energia de conflito, vocês saem vitoriosos dentro dessa situação, tá? E aí sim, vocês se permitem vivenciar tudo isso, toda essa situação positiva, tá? Vocês param de pesar algo aqui. E as coisas voltam a fluir novamente. Esse 6 de paus também reforça a necessidade de algumas pessoas de sair de casa, de se mostrar, né? Para alguém também pode ser você indo, por exemplo, eu vou até certo lugar ver alguém, sabe? Uma energia meio assim. E aqui esse 6 de paus se mostrando mesmo, né? No cavalo, ele retornando vitorioso, né? Todos os olhos estão voltados para ele. Algumas pessoas aqui também na questão profissional, talvez seja importante vocês se mostrarem mais, tá? Se mostrarem mais. E aqui pode ser que alguém tenha um pouco de dificuldade de fazer isso. Fica ali um pouco na sombra, né? Não quer ficar se mostrando, enfim, alguma coisa nesse sentido, tá? Por favor, Tarô. Qual é a energia dessas pessoas nessa situação? Qual a energia que vem representando essas pessoas nessa situação? Por favor, opção de número 1. Qual a energia que vem representando essas pessoas nessa situação? Opção de número 1. Ok, lá, o julgamento. O julgamento. Realmente, vocês bastante críticos aí dentro de algo, né? Pode estar tudo perfeito, tudo legal acontecendo, mas vocês ainda assim críticos de alguma forma. O sacrificado no fundo do deck. A louca, a estrela. Aqui eles falam pra vocês... Claro, faz sentido que vocês ponderem dentro de algo, né? Dentro de alguma situação, tá? Mas aqui, o julgamento na energia de vocês é uma energia um pouco fria também. Sabe? Eu sinto realmente vocês julgando muito alguma coisa. E aqui o cenário tá tão positivo que esse seu julgamento às vezes pode estar te impedindo de vivenciar algo legal, sabe? Porque esse 5 de espadas, ele vai se retirando também de uma situação. Às vezes ele nem se permite se colocar em uma situação, ele já se retira antes. Sabe? Ele nem permite
algo ali. E o julgamento, ele vem também conversando muito num sentido de que assim, olha, vocês já têm uma bagagem dentro de vocês, seja lá qual for esse tipo de situação aqui que estamos falando, que vai ressoar com vocês. Você já tem uma bagagem, você já tem um aprendizado, só que aqui é como se vocês estivessem sendo testados também, até que ponto vocês de fato aprenderam com algo ou não, tá? Porque o julgamento, ele também traz esse fechamento a nível celestial, a nível de energia, como se a espiritualidade, os céus, enfim, fosse um momento de teste também para você dentro de algo. E aqui é uma necessidade de posicionamento também a respeito de alguma situação, tá? Então vocês precisam se posicionar, o julgamento, a justiça, precisam se posicionar dentro de algo, como se algo tivesse chegado em um ponto em que, assim, ou você se permite viver essa situação, ou você vai continuar criticando e se retirando dela. O julgamento, ele fala sobre aprender também com as questões do passado, com os erros do passado. É um balanço final, né? É um fechamento de um aprendizado. E aí você é chamado a agir de acordo com aquilo tudo que você já aprendeu, tá bom? Então, algumas pessoas aqui, você tem conhecimento dentro do seu trabalho, só que você pode ser testado de alguma forma. Pode ser testado com grupos. Para outras pessoas, você tem conhecimento dentro da área afetiva, e aí essa situação chega num ponto em que você precisa se posicionar, se você vai se permitir viver isso ou não. Ou se você vai dar mais atenção para o seu lado crítico, que está colocando mais empecilhos do que se permitindo viver algo. Para outras pessoas é como se algo ou alguém retornasse na energia de vocês, ou estivesse tentando retornar. Esse julgamento, esse 6 de paus aqui, esse 5 de espadas, como se algo estivesse tentando retornar na energia de vocês, mas aqui eu não sinto que seja positivo não, aí aqui eu sinto que faça sentido vocês se retirarem, tá? Não se permite entrar de volta nessa situação não, para quem foi esse caso, tá? Que tem coisas melhores para vir, tem coisas melhores para você vivenciar, tá bom? E é uma questão de escolha sua. Você aprendeu com os erros do passado ou você vai repetir eles todos novamente? É hora de ter clareza a respeito das situações, tá? E a justiça também exige um posicionamento dentro da situação atual. Tudo bem? Mas basicamente a energia é bastante positiva. Sinto que seja um momento de renovo na energia de vocês. Se permitirem viver coisas novas, coisas felizes, se permitirem viver relacionamentos mais leves, tomar cuidado com uma crítica excessiva, se exporem mais dentro de alguma situação, para quem for o caso. Para outras pessoas, eventos que envolvam várias pessoas pode te beneficiar profissionalmente. E aí aqui prestar atenção com o seu trabalho, valorizar o seu trabalho, e tomar cuidado com contratos. Mas sinto realmente vocês saindo de uma energia que estava um pouco mais densa e agora entrando num momento de leveza, tá? É realmente um júbilo, um momento de júbilo na vida de vocês, de alguma forma, tá? Seja no trabalho, seja em qual área for. Cuidado para que o seu ego não te impeça de viver algo bonito, tá bom? Opção 1. E esse criticismo todo aqui. Talvez seja a hora de vocês verem as coisas por uma outra perspectiva, tá? Tudo bem? Essa foi a leitura para quem se conectou com a opção de número 1. Eu espero que de alguma forma tenha te ajudado. E curta, comenta, compartilhe o vídeo, se inscreve. Caso você tenha interesse em fazer uma leitura particular, entre em contato comigo. Aqui na descrição desse vídeo tem algumas informações importantes.
E é isso, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Bom, pessoal, agora vamos para quem se conectou com a opção de número 2. Deixa eu só organizar aqui. Para quem se conectou com a opção de número 2. Tô arrumando aqui os decks. Então vamos lá. Para quem se conectou com a opção de número 2, Guilda de Tarot Royale. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui, gente. Nossa, tô morrendo de calor. Tá desligado o ventilador de teto aqui. Então vamos lá. Por favor, tarô, espiritualidade, guias, mentores espirituais de luz que nos acompanham, que me acompanham e acompanham as pessoas do coletivo que se conectou com a opção de número 2. Por favor, qual é a mensagem que temos para falar com elas no dia de hoje, que elas chegam até essa leitura? Por favor, tarô, espiritualidade, o que temos para falar com as pessoas do coletivo que se conectou com a opção de número 2? Por favor, 3 cartas. Ok, muito obrigada. Opção de número 2. Fundo do deck. 9 de pentáculos. 6 de espadas. A morte. 3 de pentáculos. Cavaleiro de pentáculos. 2 de paus. 10 de copas. 3 de paus. O carro. Cavaleiro de copas. Tá. Cartas que saíram na mesa. 5 de copas. 5 de copas. As de espadas. Rainha de espadas. Olha, para vocês que se conectaram com a opção de número 2, eu sinto aqui de início, talvez vocês tenham feito ou vocês venham a fazer um movimento de corte dentro de alguma situação, né? Como se vocês fossem se posicionar dentro de alguma situação. A Rainha de Espadas, ela se posiciona. E aqui com esse As de Espadas, é como se vocês tivessem clareza a respeito de algo. Ou vocês vão fazer isso, ou alguém fez isso, tá? Saiba adequar a energia aí de vocês. Mas aqui é uma situação onde alguém se posiciona e decide cortar uma situação que não estava tão boa assim, sabe? Era uma situação onde já estava tendo um pouco de mágoa, né? Como se tivesse ocorrido alguma certa decepção dentro de algo. Ou porque alguém aqui começou a ver, porque esse 5 de copas, igual eu comentei na leitura de número 1, né? Esse 5 de copas olhando para as 3 copas derramadas e as 2 inteiras atrás dele, né? Mas ele só consegue olhar para as que estão no chão. Como se alguma pessoa aqui, alguma energia, e aqui eu sinto uma energia feminina, tá? Com essa rainha de espadas aqui. Alguma pessoa tivesse começado a fixar muito o olhar para uma situação que não estava tão agradável, ou essa pessoa se decepcionou de alguma forma, né? Estava esperando algo e não foi bem isso que aconteceu, por exemplo. E aí essa pessoa tem uma clareza a respeito de algo, que algo não pode ficar da forma que está, e essa pessoa se posiciona, tá? E eu vejo que essa pessoa se posiciona, seja você ou outra pessoa, se posiciona justamente para cuidar mais de si, com esse 9 de pentáculos aqui, tá? Então é como se fosse necessário um corte dentro de uma situação, como se alguém enxergasse, seja você ou seja outra pessoa, a necessidade de se fazer um corte e um afastamento. Olha lá, ó, fundo do deck, 9 de pentáculos, 6 de espadas, arcano maior da morte.
Como se fosse necessário um afastamento dentro de uma situação, justamente porque essa situação não estava trazendo aquilo que essa outra pessoa ou você esperava dentro dessa situação, tá? Então, se você queria uma confirmação, está correto, tá? Se você foi a pessoa que deu o corte, que se posicionou, fez correto, tá? Porque aqui é necessário que exista uma transmutação na forma como essa situação estava se desenvolvendo. E eu vejo realmente alguém se retirando, alguém mudando a percepção a respeito de algo. Como se alguém tivesse tido clareza de que essa situação não estava sendo boa o suficiente, tá? De alguma forma. E estava causando uma certa decepção. Tá bom? E aí essa pessoa ou você, enfim, não estava conseguindo ver outra saída dentro disso, seja lá o que for. Tá? Ainda que existam essas duas copas aqui de pé, é aquilo, é um trabalho conjunto aqui no fundo do deck, né? Passando as cartas. 9 de pentáculos, 6 de espadas, o arcano da morte, depois 3 de pentáculos, cavaleiro de pentáculos, 2 de paus, 10 de copas, 3 de paus, o carro, cavaleiro de copas, enfim. É realmente uma situação que exige um trabalho conjunto. E é como se essa pessoa ou você tivesse sentindo que esse trabalho conjunto não estava acontecendo. Como se alguém estivesse parado aqui com esse 2 de paus. Parado, refletindo muito se seguia dentro de uma situação ou não. E aqui pode envolver situações amorosas, situações de amizade, tá? Saiba adequar aí para o seu contexto. Para algumas pessoas pode envolver situações à distância. E aí essa pessoa estivesse esperando por algo que ela começou a sentir que talvez nunca chegasse. Talvez nunca fosse vir de fato, tá? E aí eu vejo que realmente um corte aconteceu. Essa pessoa, ou vai acontecer. Essa pessoa passa a ter mais clareza mental, seja você ou a outra parte, adeque para sua situação. E escolhe priorizar a si mesmo e se retirar aí dessa situação até que algo se transforme, tá? Ou não. Porque a morte aqui pode ser uma finalização definitiva de algo, mas também pode ser um processo necessário, uma finalização atual necessária para que algo se transforme, né? Porque a morte ela traz a transmutação. E assim, a partir disso, possa existir um novo trabalho conjunto, mais alinhado, uma coisa a longo prazo, tá? É que esse cavaleiro de pentáculos, ele demora muito. Depois, seguido pelo 3 de pentáculos, eu sinto muito essa energia. De que é como se alguém estivesse... alguém realmente se posicionou porque parecia que a outra parte não se moveria, né? Vamos ver o que mais aqui. O que mais para as pessoas que se conectaram com a opção de número 2, por favor? O que mais nessa energia? 3 cartas. Opção de número 2. Mais uma, ok, muito obrigada. Lá. É isso mesmo, tá? É isso mesmo, realmente. Vejo aqui a presença de uma mulher, tá? Pode ser que você seja essa mulher que fez esse corte ou vai fazer esse corte. Pode ser que você seja a outra pessoa e essa pessoa que está lidando com você que fez o corte seja uma mulher, tá? Fundo do deck, As de Paus. É inclusive uma decisão muito guiada pela espiritualidade, tá bom? Tem um apoio aqui para que isso seja feito. Porque era uma situação que estava causando um certo desgaste, como se alguém estivesse com medos, travas aqui, esse 4 de ouros aqui junto. Medos, travas, coisas do passado que colocava essa pessoa numa defensiva. E aí essa parte que fez o corte meio que percebeu isso, teve uma clareza a respeito disso e escolheu se priorizar. Rainha de Pentáculos cai aqui na mesa. Então as cartas que saíram foram 9 de paus, Rainha de Pentáculos, 9 de copas. Perceba, são 3 arcanos de número 9 que saiu. Inicialmente no fundo do deck, 9 de ouros. Agora na mesa, 9 de paus e 9 de copas. Só faltou sair o 9 de espadas. Mas o número 9 aqui, ele fala realmente sobre isso de estar sozinho. Então é como se a pessoa dessa energia aqui que estou falando tenha se sentido talvez insistindo muito com esse 9 de paus aqui, insistindo muito. Olha, para algumas pessoas talvez seja interessante você assistir a leitura do signo de Virgem, tá?
que eu fiz aqui no canal, a mais recente. Pode ser que lá tenha alguma mensagem conversando com você, porque tinha um pouco dessa energia aqui também, de alguém insistindo em algo, de alguém sentindo que estava insistindo muito em algo, e aí faria um corte, tá? Mas aqui eu sinto como se realmente esse 5 de copas com o 9 de paus, alguém tivesse sentindo que estava insistindo muito em uma situação que estava trazendo já um certo desgaste, a nível emocional também, a nível energético também, e essa pessoa realmente sentindo que estava insistindo muito, porque é como se não houvesse uma reciprocidade da outra parte, ou como se essa pessoa, ou você, enfim, se você for essa pessoa, não sentisse que havia de fato um comprometimento realmente da outra parte, sabe? E aí essa pessoa buscando cuidar da sua própria cidade, buscando priorizar a si, né? Reconhecendo o seu valor. Essa pessoa meio que, poxa, sabe, deu um estalo aí mental, e muito, inclusive, apoiado pela espiritualidade, de que essa pessoa reconheceu o próprio valor, assim, não, eu sei o meu valor, essa situação talvez estivesse me valorizando da forma como eu merecia. Ou essa situação não estivesse me reconhecendo, não estivesse reconhecendo de alguma forma, tá? E aí essa pessoa decide cortar, pelo menos momentaneamente, né? Enfim, decide cortar justamente para priorizar o próprio emocional, tá? Como se essa pessoa estivesse sentindo que, poxa, talvez seja melhor estar sozinho. Talvez seja melhor ficar sozinho, sozinha. Porque é como se essa situação aqui, embora causasse uma certa empolgação, né, uma faísca ali de algo, também estava trazendo dores de alguma forma. E aí que eu sinto que muito pelo ego de alguém. Que esses 6 de paus com esse 3 de espadas aqui, e aí a gente vai passando aqui 4 de ouros, a estrela, pajem de espadas, é realmente isso, como se alguém aqui tivesse numa posição de defensiva também com relação a algo. Por questões do ego, tá? Como se alguém aqui tivesse alguém dentro dessa dinâmica, tá? Tivesse muito apegado, tivesse guardando ainda muitas dores, muitas mágoas do passado. E estivesse agindo com uma postura um pouco crítica, um pouco, enfim, dificultando mesmo as coisas, eu sinto aqui, tá? Alguém dificultando as coisas. E aí essa parte que faz esse corte entra num período de análise, ou entrou num período de análise, começou a olhar a situação de uma outra perspectiva, percebeu que algo não poderia continuar da forma que estava, porque já estava trazendo algum certo desgaste, e achou por bem, achou prudente, né, como se tivesse tido uma clareza a respeito da situação, achou prudente se posicionar e cortar algo aqui, tá? Para realmente ficar melhor emocionalmente, para se sentir bem, nem que para isso seja necessário ficar sozinho. Então, se você for essa pessoa que precisa fazer esse corte, saiba que você está sendo incentivado, incentivada a fazer o corte, realmente a se valorizar, tá? A olhar para uma situação com mais racionalidade, perceber que algo não está sendo exatamente da forma como deveria ser, e que talvez insistir em uma situação onde já há um desgaste emocional, onde já há mágoas, já há uma decepção de certa forma, seja algo mais nocivo do que positivo para você na sua energia. Tá bom? Eu vou tirar aqui um oráculo dos anjos ancestrais para vocês. Por favor, oráculo dos anjos ancestrais. Oráculo dos anjos ancestrais, uma carta, opção de número 2, por favor. O que vocês têm para falar com as pessoas que se conectaram com a opção de número 2? Por favor, uma carta. Ok, muito obrigada. O servo. Confie e prospere. Fundo do deck, o cavaleiro. Seja corajoso e honesto. Volta a reforçar, talvez a
mensagem do signo de Virgem confirme alguma coisa ou converse com vocês de alguma forma, tá? Aqui esse cavaleiro seja corajoso e honesto, ele reforça essa necessidade, né? É uma carta muito bonita essa carta aqui. Uma rosa aqui do lado, a rosa vermelha. E tem uma lágrima escorrendo do olho dele. Eu não sei se vocês conseguem perceber. Mas ainda assim, ele tá em paz, né? Ele se apega aqui com a espada, com aquilo que ele acredita, aquilo que ele serve. Ele é leal àquilo que ele serve. E ele simplesmente confia, tá? Ele é honesto ao ponto de que ele sabe que o justo, aquilo que é correto, vale a pena ser feito, ainda que envolva certo sacrifício de alguma forma, tá? Para ser leal aqui àquilo que você acredita. E ter coragem de se posicionar realmente dentro dessa situação. Manter esse posicionamento para quem for essa pessoa aqui. Manter esse posicionamento, tá? E o servo confie e prospere. Aqui eles realmente reforçam isso. Você pode confiar. Aqui é espiritualidade, né? Você pode confiar nessa ação, tá? Se você está pensando em fazer esse corte, faça esse corte. Você está sendo intuído também, de alguma forma. Ou você foi intuído a fazer esse corte de alguma forma. Intuída. Tá? Você fez certo em se priorizar. Tá bom? E ainda que você possa ficar pensando se você não foi crítica demais ou crítico demais sobre se posicionar dentro dessa situação, saiba que não, tá? Porque era como se você fosse ficar insistindo em algo que não iria modificar, tá? Algo que realmente esse 5 de copas aqui, né? Algo que não estava tão legal assim mais. Uma situação de realmente tristeza, de certa forma, tá? De reconhecer que como se aquele seu investimento emocional nisso tivesse sido jogado fora de alguma forma para algumas pessoas, tá? E aí você tendo essa clareza disso e cortando justamente para priorizar a si mesmo, né? Para voltar a se sentir bem, ainda que sozinho, sozinha, tá bom? Porque algo realmente estava sendo desgastante. E aqui eles te pedem para confiar. O cavaleiro também fala sobre isso, tá? É sobre tomar as ações necessárias e as decisões necessárias, ainda que elas doam de certa forma, mas se você sabe que é o melhor a ser feito, se você tem essa consciência, então mantenha o seu posicionamento. Vou ler a mensagem aqui do servo, confie e prospere. O servo, página 132. Arcano de número 6, os enamorados. Escolhas. Realmente, alguém aqui fez uma escolha, né? E aqui eles te pedem, eles te confirmam, continue firme na sua decisão. Página 132. Cadê você? O servo. Confie e prospere. Mensagem. Venha viver e prosperar. Mantenha sua luz e glória com graça e majestade. Realmente isso. Algumas pessoas aqui tiveram esse estalo mental, né? Do próprio valor, né? Do quanto uma situação não estava o reconhecendo de fato, tá? E vocês são encorajados para manter a sua luz e a sua glória com graça e majestade. E o cavaleiro aqui, para continuar firme nesse seu posicionamento, tá? Ainda que doa. Significado. A carta ou servo traz uma cura elegante e poderosa para a sua vida. A rainha de pentáculos aqui. Nas tradições celtas, o servo com sua coroa de chifres é conhecido como o rei da floresta e é um totem que traz proteção em tempos difíceis. Nas tradições dos índios americanos, ele é muito amado
pois cervos e veados provêm comida para as pessoas e matéria-prima que lhes permitem criar itens como tambores, chocalhos e abanos de pena. Embora o cervo tenha sido caçado no passado e ainda seja no presente, ele tem força, dignidade e equilíbrio. Essa questão da dignidade mesmo, né? De reconhecer que uma situação não estava te honrando de fato ou te reconhecendo de fato. E pela sua dignidade, pelo seu alto valor, se posicionar e cortar, tá? Melhor sozinho do que mal acompanhado. Quando esta carta surgir no baralho, ela também pode representar fertilidade e sexualidade. Talvez uma oportunidade de explorar seu lado sexual com sua integridade espiritual, apoiando você nessa jornada. Algumas pessoas pode ser essa mensagem aqui, pode fazer sentido de alguma forma. Mensagem detalhada. Com esse fundo do deck do As de Paus, né? Talvez voltar a acender a chama que habita dentro de você e que talvez você tenha tentado calar ou suprimir de alguma forma. Por conta de algo ou alguém, tá? Por um apego a algo ou alguém. Enfim. Mensagem detalhada. Você tem uma oportunidade de prosperar. Confie em tudo o que tem a oferecer. Todos os seus dons, força e poder. E aproveite ao máximo. É aquilo, né? De reconhecer tudo aquilo que se é. É como se você que chegou nessa opção, ou alguém que você estiver lidando que fez esse corte, realmente teve a clareza de tudo aquilo que se é. E justamente por isso é impossível de se permitir continuar insistindo em uma situação que não estava trazendo felicidade de fato. Ou que não estava a reconhecendo ou reconhecendo de fato. Você nasceu para liderar e isso só pode se tornar realidade quando estiver disposto a se colocar nessa posição. É aquilo, de se posicionar mesmo, né? Aqui não necessariamente estamos falando literalmente sobre você liderar, mas estamos falando sobre você ter a liderança sobre si mesmo. Entende? E se posicionar a respeito disso, né? Fico ouvindo assim, tomar a ordem de uma situação. É como se a sua ação fosse promover ordem. Sua ação promove ordem sobre si mesmo. Consequentemente, não permite com que a energia dos outros afetem você. Principalmente quando você não está sendo reconhecido de fato dentro de algo. A energia do cervo permite que você se sinta seguro, porque os chifres afastam qualquer coisa que possa interferir em sua inteligência e presença, e sua força lhe dá o poder de ser ágil em seu pensamento. As de espadas, rainha de espadas, né? É a clareza mental que ocorreu aí nessa situação, o que vai ocorrer, o que está ocorrendo. Você está sendo incentivado a manter sua dignidade e ter orgulho de quem é e de tudo o que conquistou. Isso, por sua vez, dá a você ainda mais poder para prosperar. Vá em frente. Então é isso, é realmente como eu tinha comentado, é uma confirmação para alguém aqui, tá? Se você fez esse movimento ou se você está pensando em fazer esse movimento de corte ou se alguém fez esse movimento de corte com você, essa pessoa, você, enfim, está mais do que correto nessa situação, tá bom? É uma grande confirmação para alguém aqui. E esse As de Paus me confirma muito isso, de que essa é uma grande confirmação. Tá? Bom, é isso, né? Sinto que é isso. Não tenho mais nada para trazer para vocês da opção de número 2, tá? Sinto que a mensagem foi passada. Tudo bem? Bom, curta, comenta, compartilha esse vídeo. Escreve aqui pra mim se você se identificou, se fez sentido pra você. Se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito, ativa o sininho de notificações. Se tiver interesse em fazer uma leitura particular, entre em contato comigo. Aqui na descrição desse vídeo tem algumas informações importantes. Tem a forma de entrar em contato comigo também para marcarmos uma leitura. Sinta-se à vontade para retornar mais vezes. E muito obrigada pela sua presença até aqui. Um grande beijo e tchau, tchau! Até a próxima. Bom, pessoal, agora tô arrumando a mesa aqui e vamos para a leitura de opção número 3.
Vamos ver o que as cartas e o oráculo têm para conversar com as pessoas da opção de número 3. Fico até um pouco cansado. Eu vou dar um golinho de água aqui, tá, gente? Vou pegar mais um pouco. Essa água aqui não era nem pra eu estar bebendo, mas eu tô com sede e eu senti de beber, então eu vou beber. Água que lava, purifica e acalma. Leva embora as perturbações da alma. Opção de número 3. O que temos para falar para vocês aqui hoje, hein? Uma energia de intuição, de mistério, misticismo de alguma forma, ocultismo. Intuição, as águas internas. Liberar as águas internas. Limpeza de mágoas, traumas, questões do emocional. Vamos ver como que isso aqui se encaixa, né? Tô organizando aqui o baralho, tá, gente? E dando uma embaralhada, né? Pra depois ninguém ficar falando que as cartas são repetidas e não sei o que lá, né? Porque pra criticar sempre tem alguém. Pra criticar sempre tem alguém. Vamos lá. Para você que se conectou com a opção de número 3, Tarô das Bruxas. Qual é a mensagem que temos para vocês no dia de hoje? Por favor, Tarô das Bruxas. Uma carta. Energia das pessoas que se conectaram com a opção de número 3. Guias e mentores espirituais de luz que nos acompanham, que me acompanham as pessoas do coletivo que se conectaram com a opção de número 3. Por favor, qual é a mensagem que temos para elas no dia de hoje? Opção de número 3, uma carta, por favor. Energia das pessoas que se conectaram com a opção de número 3. Uma carta, por favor. Tarô das Bruxas. Ok, muito obrigada. A Roda da Fortuna. Mudanças. Mudanças internas. Mudanças externas que provocam uma mudança interna. Mudanças num geral, tá? Fundo do deck, o Sol, a Justiça, a Sacerdotisa. Clareza a respeito de mudanças internas ou de coisas que precisam ser modificadas. Ou até mesmo coisas na vida de vocês que estão mudando e te impacta de alguma forma profundamente, tá? Algumas outras pessoas também, a necessidade de enxergar a repetição de ciclos. Como se vocês repetissem ciclos. Outras pessoas esperando a mudança de algo, mas sem se movimentar. E aí a necessidade de vocês se movimentarem, tá? Se posicionarem a respeito de algo. Interessante. Por favor, oráculo dos anjos ancestrais. O que vocês têm para falar para as pessoas que se conectaram com a opção de número 3? Uma carta, por favor. Oráculo dos anjos ancestrais, opção de número 3. Uma carta, por favor. Ok, muito obrigada. No do deck, o Lorde. Assuma o controle com a autoridade. E caiu na mesa o Sábio. Seja devotado e comprometido. Algumas pessoas com uma necessidade de se comprometerem com uma própria mudança interna.
tendo clareza a respeito de algo, rompendo com ciclos, rompendo com padrões. E existe uma necessidade de vocês se comprometerem mais com esse movimento, seja ele qual for, tá? Na vida de vocês. Uma necessidade de se comprometer mais consigo mesmo, com os seus processos, com os seus padrões internos. Uma necessidade de se comprometer mais com a necessidade de enxergar coisas que você vem repetindo na vida de vocês e assumir a posição de autoridade para modificar essas coisas, tá? Vocês estão repetindo ciclos emocionais, gente? Padrões de comportamento. Uma necessidade de ouvir um pouco mais a intuição de vocês. Talvez aqui seria interessante vocês irem para lugares com natureza e sem contato com outras pessoas, sem ficar em contato com outras pessoas, celular, nem nada do tipo. E buscar tentar realmente respirar e se conectar com você mesmo, para tentar perceber aquilo que flui dentro de vocês, aquilo que vem e vai, sabe? Esse movimento da roda da fortuna, né? Para vocês conseguirem reconhecer padrões, coisas dentro de vocês que precisam ser modificadas. E de fato se comprometerem com essa modificação, com essa mudança, tá? Algo precisa mudar. E vocês já têm, de certa forma, clareza sobre isso. Algo precisa mudar e vocês têm clareza sobre isso. Seja devotado e comprometido com essa mudança que só cabe a você realizar. Como é uma mudança interna de você, com você mesmo, ou de você com as coisas ao redor, ou se você estiver tendo resistência com essas mudanças, pode ser que você comece a perceber as coisas ao redor se modificando, justamente porque isso te provoca uma necessidade de movimento, uma necessidade de mudança. Então, assim, se você não muda, as coisas mudam para que possam mudar você. Para que você possa mudar. Por favor, tarô. Tarô, espiritualidade, por favor. O que temos para falar aqui para as pessoas da opção de número 3, que se conectaram com essa opção, por favor. Intuição muito forte aqui, viu, gente? A intuição tá muito forte aqui, necessidade de ouvir a intuição de vocês, hein? Sabe, algumas pessoas aqui ficam escutando a intuição, mas ficam ignorando tudo que a intuição traz. Tudo que a intuição tem para falar. E aí, gente, a sua intuição, às vezes, é você mesmo conversando com você mesmo. São coisas que você sabe que existem dentro de você. E elas ficam vindo à tona justamente para que sejam escutadas. A necessidade de ouvir aquilo que se move dentro de você. Por favor, tarô espiritualidade. 3 cartas. Opção de número 3, do que estamos falando? 3 cartas. Opção de número 3, 3 cartas. Mais 2. Mais uma. Ok, muito obrigada. Opção de número... Olha, de novo aqui, eu vou passando os arcanos, a roda da fortuna no outro deck, aqui também no fundo do deck, junto com as outras mensagens. Bom, o que saiu aqui pra vocês na mesa? 3 de paus, que veio na posição invertida. Ou seja, e aqui a roda da fortuna na mesa falando de movimento também. O 3 de paus também é uma carta de movimento, né? Quando você já dá o próximo passo em direção a algo. E aqui tá numa posição invertida, ou seja, vocês não estão fazendo o movimento que deveriam fazer dentro de uma situação,
tá? Aqui pra mim isso é muito claro. Vocês não estão fazendo o movimento que deveriam fazer dentro de uma situação. 5 de pentáculos, padrões de escassez, migalhas emocionais, afetivas, financeiras, situações onde você está em falta, situações de falta, situações escassas. E aqui com essa roda da fortuna, pra mim isso aqui parece um padrão, hein? Parece um padrão de situações, algumas pessoas têm um padrão de ficar se colocando em situações de migalhas, né, em situações de escassez. Junto com o As de Copas. Questões emocionais aqui. A necessidade de se libertar de padrões emocionais de escassez, tá? Opção de número 3. Precisa ter uma cura aqui emocional com esse As de Copas. Só que vocês não se comprometem o suficiente com isso, né? Porque, ó, tá aqui, tá na mão de vocês. É o Lorde, assuma o controle com autoridade. O Sábio, seja devotado e comprometido. Vocês precisam se comprometer um pouco mais com vocês mesmos, tá? No sentido de conseguir romper esses padrões aqui, esses padrões de falta, esses padrões de escassez. E vocês não se retiram de algo, gente, vocês têm clareza sobre isso, olha. Olha, vai me subindo uma energia aqui. Ó, aqui fundo do deck, Rainha de Paus. A necessidade novamente de se movimentar, de reconhecer o seu valor, de se retirar de situações que não honram com isso. Se você for uma mulher, tem uma energia de pombogira aqui, tá? Uma energia de pombogira te pedindo para refletir sobre as suas próprias ilusões, suas ilusões emocionais, que você insiste em ficar preso. Insiste em ficar esperando uma mudança. Olha aqui como que tá esse anjo aqui parado. Olha a cara desse anjo, gente. Sabe, tem até um tédio aqui, como se nada mudasse. Insiste em ficar esperando mudança de uma situação que você já sabe qual é o resultado. Como se vocês ficassem se iludindo emocionalmente. Se sabotando. Porque não se posicionam. Não tomam a ação, não tomam a atitude necessária dentro de algo. Ó, Rei de Paus. Rainha de Paus e Rei de Paus. É o feminino e o masculino te pedindo pra agir. É todas as partes de você te pedindo pra agir. Mas você não vai, você não se movimenta. Você prefere ficar permanecendo nessa situação escassa do que se abrir para algo novo, do que se permitir um renovo emocional, né? Você prefere ficar se iludindo em uma coisa que já deu o que tinha que dar, né? Para algumas pessoas. Seja isso padrões seus de ação dentro de algo, nas suas questões afetivas. Ou seja lá o que for. Mas aqui eu sinto muito isso, uma repetição de padrões dentro das relações afetivas. Por uma autossabotagem sua. Sabe? Esse 4 de copas aqui. Sei lá, parece que vocês até se acostumaram em ficar aceitando migalha, gente. 2 de copas. 2 de copas. Rainha de copas, 8 de paus. 8 de paus, a roda da fortuna. É necessária uma mudança aqui, tá? Vocês precisam liberar algumas situações do passado de vocês para que vocês possam se permitir viver coisas novas. Ou se permitir abrir novamente para o amor. Mas aqui eu sinto como se vocês não fizessem esse movimento. Gente, mas vocês têm clareza de que precisava fazer esse movimento. Vocês têm clareza de que precisam fazer isso. A intuição de vocês, tudo diz isso para vocês. Mas é como se vocês não estivessem se comprometendo o suficiente com a mudança que tem que ser feita. Com a mudança necessária a ser feita. Vocês não estão se comprometendo o suficiente com algo. E tá na mão de vocês assumir esse controle. Sabe aqui uma energia de pessoas que ficam deixando tudo na mão do outro, esperando a ajuda do outro, esperando a migalha do outro, esperando o posicionamento do outro, esperando a atitude do outro, esperando a ajuda do outro. Tudo outro. E vocês? Vocês não vão agir, não?
Vocês vão ficar pensando, se iludindo com milhares de possibilidades, se sabotando no meio disso, permanecendo numa inércia, não agindo. Olha, seja lá que situação foi essa na vida de vocês, o que fica muito claro pra mim é que vocês precisam se mover. Que vocês precisam romper com esse padrão que vocês têm de instabilidade, de ficar repetindo coisas que vocês já percebem que vem acontecendo e se tornou um padrão. A roda da fortuna aqui se tornou um padrão na vida de vocês. Só que vocês não se movimentam. Vocês precisam se comprometer com vocês mesmos a se movimentar dentro disso. A parar de ficar repetindo esse tipo de coisa. Gente, não adianta vocês ficarem repetindo as mesmas situações e esperarem resultados diferentes. Tá? Não adianta. Tem nem o que falar aqui mais. E quando eu somo esses 3 arcanos, dá o arcano de número 9, eremita. Reflexão interna. Você precisa olhar para dentro de si. Eu falei sobre isso, de vocês irem para algum lugar se for necessário. Perceber as coisas que se movem dentro de vocês. Sabe? É uma necessidade de reflexão interna, para que você tenha clareza de que tem coisas aqui que já deu o que tinha que dar. Tem padrão de ação seu que já deu o que tinha que dar. Mas aqui, sinceramente, eu sinto que vocês já sabem. Olha, fico até sem paciência. Porque a energia me deixa sem paciência. Porque é como se a energia estivesse querendo te dar um chacoalhão. Tipo assim, até quando? Até quando você vai ficar repetindo esse tipo de coisa? Até quando você vai fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes? Até quando você vai se manter numa inércia e não vai fazer nada pra mudar isso? Até quando você vai impedir a sua cura emocional de acontecer plenamente? E, consequentemente, uma abertura pro seu emocional novamente. Por favor, mais 3 cartas. Opção de número 3. Olha lá. Olha lá. Quer mais o quê? Quer que eu falo mais o quê? Fundo do deck, Cavaleiro de Espadas, Cavaleiro de Copas, o Sol, olha lá, Justiça, 10 de Copas, o Carro. Já ficou claro aqui uma situação para vocês, que vocês devem se posicionar, vocês deveriam se posicionar, tá? Seja para promover uma cura emocional dentro da vida de vocês. Vocês têm clareza sobre isso. Aqui as cartas que saíram foi 7 de pentáculos, esperando um resultado diferente, esperando colher algo diferente se você não se movimenta e não faz diferente. Esperando colher os frutos de algo se você não faz diferente. Uma insatisfação com aquilo que você já vem colhendo na sua vida, mas você não faz diferente. Você não se movimenta. 3 de espadas, debaixo do 5 de pentáculos. Tem uma questão aqui, gente, com coisas que ficaram no emocional de vocês, de situações passadas, tá? Traumas, medos, inseguranças, confusões. E vocês precisam liberar isso, gente. Vocês precisam... Água que lava, purifica e acalma. Leva embora as perturbações da alma. Eu falei pra vocês do copo com água, que eu senti até de beber a água, porque é uma limpeza também, né? Vocês precisam se libertar disso, gente. Ó, 5 de pentáculos, 3 de espadas, a roda da fortuna. Vocês precisam se comprometer com vocês mesmos para se libertar desse padrão de escassez, tá? E se permitir abrir para novas coisas. Mas aqui é como se o ego de vocês, não quisesse ver, não quisesse enxergar. E assim, eu sinto que vocês enxergam porque isso dói dentro de vocês de alguma forma, isso causa dor, mas vocês não mudam o movimento. Rei de Copas. Embaixo do As de Copas. Necessidade de mais maturidade emocional, de limpeza
limpeza emocional. Aqui talvez seja interessante passar num passe na energia de caboclos. Que uma energia também de água, né, de limpeza, de Iemanjá, de banhos, de ir pro mar, descarregar, fazer uma limpeza. Mas o Rei de Copas aqui com o As de Copas me fala sobre cura emocional. E aí no fundo do deck, Cavaleiro de Espadas com Cavaleiro de Copas, o Sol, a Justiça, 10 de Copas. Vocês precisam curar o emocional de vocês, gente. Vocês precisam libertar o emocional de vocês dessas dores, dessas mágoas do passado, desse padrão de escassez, desse medo da falta que te faz permanecer em coisas que te faz permanecer repetindo coisas que não te permitem um novo resultado dentro de algo. Limpar isso tudo para que vocês possam se abrir novamente para o amor, se abrir novamente para as emoções, purificar as emoções de vocês, purificar os sentimentos. As de Copas com Rei de Copas. Tem até uma nova proposta na vida de vocês aí, ou que já chegou, ou que vem chegando, enfim. Mas vocês não... Vocês cortam. É como se vocês cortassem tudo também com esse Cavaleiro de Espadas por uma coisa muito crítica, um padrão de criticismo seu. Sabe? Enquanto vocês prometerem a fazer as coisas diferente, seja lá o que for na vida de vocês isso, você vai continuar colhendo os mesmos resultados, esperando colher coisas diferentes. Vai continuar no padrão de falta, vai continuar se machucando, se magoando outras pessoas também. Por uma inércia sua, por uma não ação, porque você não dá o passo a seguir, você não se move, você não se permite seguir em frente de certa forma. Vocês ficam apegados em algo aí do passado, algo que vocês vivenciou, sabe? Algo que vocês vivenciaram. E vocês têm clareza disso que eu tô falando. Tá na, ó, a justiça de novo aqui no fundo do deck. E nesse, ó, a justiça. E nesse outro deck aqui também. A justiça. A vida tá cobrando um posicionamento de vocês. Vocês precisam se posicionar para parar de fazer as coisas igual vocês sempre fazem. Vai ficar tendo os mesmos resultados. E são escolhas de vocês isso. São escolhas. Escolhe fazer igual, quer resultado diferente. E ainda se acham no direito de criticar as coisas. Ainda acham que estão certos, porque o Cavaleiro de Espadas, ele acha que ele tá certíssimo em tudo, né? Tanto que ele vai que vai, é o mais rápido de todos. Ele pula do precipício, né? Negativo, né? Ele assim... Como se ele fosse detentor da verdade, né? Ele sabe de tudo. Mas aqui vocês têm clareza de que vocês precisam curar esse emocional de vocês aqui. E parar de ficar cortando, sabotando situações que são benéficas justamente porque vocês ficam repetindo um padrão de ação que não é funcional na vida de vocês. Tá na hora de se curar disso, tá? Vou ler a mensagem aqui do sábio. Seja devotado e comprometido. O sábio, página 60, lá, arcano de número 6 de novo. Escolhas. Você tem livre-arbítrio, gente, para fazer as suas escolhas. Só que é aquilo. Vai escolher agir igual sempre agiu? Vai continuar escolhendo fazer as mesmas coisas, esperando resultados diferentes? O sábio, seja devotado e comprometido. Esteja disposto a percorrer todo o caminho e refazê-lo. Isso fará de você uma pessoa melhor. Eu não vou nem complementar porque já está bem claro. A carta o sábio representa o sábio interior. Quando ela aparecer, mostra que você está se preparando para se tornar um professor grande e perspicaz para seus colegas. Aqui eu sinto que é para você mesmo, tá?
Não necessariamente para os outros. Aqui eu sinto que é para você mesmo, para que você seja seu próprio mestre, para que você olhe para as suas ações na sua vida e os padrões de coisas que você vem repetindo e aprenda com eles. Você é o seu próprio mestre. Ele o orienta a fazer anotações, como o yogi errante está fazendo nessa carta, que é essa daqui. Porque seu conhecimento e experiências de vida podem transmitir insights incríveis para aqueles com quem você entra em contato. E aqui eu sinto que é para você mesmo. Fazer essa percepção, porque fazendo essa percepção você consegue ter clareza de tudo aquilo que você está repetindo, tá? E aí você também precisa escolher fazer diferente, que não adianta só ficar percebendo e continuar no mesmo lugar. Essa carta também é sobre observação e tornar-se mais consciente de quem você é e de todo o seu funcionamento interno. Porque essa consciência pode trazer mais clareza às suas decisões. Olha só. Quem diria, né, gente? Falamos isso a mensagem inteira para vocês. Vai ficar ignorando isso até quando? Assuma o controle com autoridade. Você precisa assumir esse controle de fazer as coisas serem diferentes. Mensagem detalhada. A devoção é uma energia poderosa. Agora mesmo, os anjos e ancestrais querem reconhecer o quanto você está comprometido com o seu crescimento ou não está comprometido com o seu crescimento, né? E aqui eles reforçam a necessidade de você se comprometer com o seu crescimento. Sua dedicação contínua, e aí você, sua dedicação contínua a esse aspecto de sua vida será reconhecida. E sua compreensão de que não é apenas um corpo, mas também uma alma, é tudo o que você precisa para continuar crescendo e se expandindo. A energia da unicidade está se oferecendo a você agora e é importante que dedique algum tempo para integrar tudo, de modo que possa ser apoiado e guiado por ela. Isso é o que o divino deseja para você. Anote as experiências ou os professores que se apresentarem a você neste momento, porque um dia você também vai compartilhar esses ensinamentos. É isso, pessoal. Espero que de alguma forma te ajude e te oriente. Caso você se conectou com a energia de número 3, curta, comenta, compartilhe o vídeo, comenta aqui pra mim se você gostou, se fez sentido ou não na sua energia. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Se quiser fazer uma leitura particular na sua energia, entre em contato comigo a partir da descrição desse vídeo. Tem aqui o link de contato para falar comigo no WhatsApp ou pelo e-mail. Sinta-se à vontade para retornar mais vezes, dê uma olhadinha nos vídeos que já temos aqui no canal, temos algumas opções boas aí para você estar assistindo, caso você sinta no seu coração. Espero que tenha agregado na sua vida de alguma forma. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!